A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que Deus vos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora neste canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a você, meu amado e querido irmão, por estar conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Aqui nós temos um humilde canal, mas de um grande e poderoso Deus, o qual tem todo o poder nos céus e na terra, o qual pode a qualquer instante libertar aqueles a quem você ama, nos libertar das correntes que nos prendem a este mundo terreno. Deus, Ele é Espírito, importa que adoremos neles em Espírito e em verdade. Amém? Deus ama você, meu amado. A palavra que nós estamos lendo, ela está em 1 Samuel. Hoje nós vamos começar a falar sobre Davi, né? Onde Saul, ele falha com Deus e Deus levanta outro rei. Capítulo 16 de 1 Samuel. O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: Vens em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. Não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas esse disse: Também não foi este que o Senhor escolheu? Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou Jessé a Jessé:
estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando de ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Nós sentaremos para comer enquanto ele não chegar, nenhum de nós comerá. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele então era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este. Levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Rama. Davi a serviço de Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno, mandado por Deus, te atormentando. Que o Senhor soberano mande este seu servo procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará a harpa, e tu se sentirás melhor. E Saul respondeu aos seus serviçais: encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço o filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência. O Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Ah, meus amados, glória a Deus. Toda honra, toda glória elevada ao nosso Senhor. A desobediência de Saul o fez cair e cair feio. Até então ele permanecia como rei aos olhos dos homens. Até então ele permanecia como uma autoridade aos olhos dos homens, mas rejeitado por Deus. As pessoas podem até, meus amados, ser aplaudidas, podem até chamar a atenção, podem até enriquecer, porque as outras pessoas a seguem. Mas nada disso vale a pena quando Deus rejeita essa atitude, quando Deus rejeita esta pessoa na posição em que ela se encontra. A verdade é que Deus rejeitou a atitude, rejeitou como rei, mas tenho a plena certeza que se houvesse um arrependimento de sua parte,
se ele tivesse se voltado ao pó, arrependido-se, colocado-se, rasgado suas vestes na presença de Deus, Deus o perdoaria. Conhecemos várias histórias como esta. A verdade é que Deus conhecia o seu coração. E em seu coração, no coração de Saul, não havia arrependimento. O triste de desobedecer a Deus, meus amados irmãos, é que quando não há arrependimento, Deus não toma atitude nenhuma em nosso favor. Porque isso é uma escolha nossa. Se fosse o contrário, se Deus ele intervisse nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, toda a humanidade estaria salva. Toda a humanidade se salvaria, mas essa é uma escolha que nós temos que fazer. Ou nós escolhemos seguir a Deus, ou nós escolhemos receber o amor de Deus, sentir o amor de Deus, ser gratos pelo amor de Deus, ou nós vamos ser destruídos com o mundo. Porque esse mundo, meus amados, está prestes a ser destruído. E não adianta ter aparência bonita, não adianta ser aplaudido pelos outros, não adianta ser o bambambam na história, ter um título, uma posição, ser o cara famoso da internet, o bispo mais famoso, o pastor mais famoso, aquele que levanta multidões. Não adianta usar terno de milhões, andar de carros de última geração, ter uma aparência das quais muitos invejam e ter a reprovação de Deus. É preferível, meus amados, ser aprovado por Deus e viver uma vida em santidade e humildade na presença de Deus. Sabendo que quando pecar, buscar o arrependimento. Buscar uma vida de santificação é uma tarefa constante em nossas vidas. Buscar uma vida de perdão, uma vida reta na presença de Deus é algo constante todos os dias em nossas vidas. Porque todos os dias estamos sujeitos a errar e a falhar, mas isso faz parte do ser humano. Mas podemos fazer as nossas escolhas de sabermos que somos falhos, somos miseráveis pecadores, mas que há um Deus cujo Filho entregou para que nós pudéssemos buscar a salvação através do arrependimento. E Ele nos ama. Ele jamais desistiu de nós. Mas muitos desistiram de obedecer a Deus. Muitos desistiram da presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Muitos olham para a aparência, mas Deus olha o coração. É isto que está acontecendo com Davi. E quando se fala a história de um grande rei como Davi, meus amados, temos muito a falar. Porque muitos acham que Davi tornou-se rei da noite para o dia simplesmente porque ele foi escolhido por Deus. Mas não. A palavra nos mostra que ele começa como um escudeiro de um rei rejeitado por Deus,
Parece controversa a história, mas não. É da forma que Deus trabalha. Ah, mas aquele bispo, aquele pastor, aquela pessoa está numa posição e é um irresponsável, não dirige direito, não faz a obra do Senhor da forma que tem que ser. E eu estou ali servindo aqui a obra do Senhor junto com essa pessoa. Deus, meus amados, tem seus meios de trabalhar. Deus ungiu Davi como rei, só que agora ele está de escudeiro de um homem rejeitado, de um rei rejeitado pelo próprio Deus. Reflita sobre isso, porque muitas vezes, meus amados, demora algum tempo. Você precisa passar pelo processo de Deus para que Ele te coloque na posição prometida por Ele, para que Ele te leve ao lugar aonde Ele prometeu. Se Ele te fez alguma promessa, meus amados, tenho certeza, se a promessa foi feita direta por Deus, Ele vai cumprir. Davi sim se torna rei, mas foi com muita luta. Começou pequeno, começou de baixo, até o momento certo em que Deus cumpre a promessa sobre a vida dele e da nação de Israel. Sou obrigado a parar por aqui, meus amados. Essa história é tremenda e tem muito a nos ensinar. Mas o vídeo já está com 17 minutos e eu não posso continuar. Lembrando, meus amados, que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Nós agora vamos à oração da fé.